conhece e sabe do meu perfil, da minha história e também respeita a minha opinião política e também de cidadão. Muito bem, é isso aí. Muito obrigado por estar conosco aqui em mais um programa, certamente, audiência aí na cidade de Macajuba, nós que recebemos diariamente, muitas participações. Nós agradecemos aí a todos os macajubenses pela grande audiência que nós temos aí diariamente. Somos cidades co-irmãs, eu particularmente, ao longo desses anos aí, grandes amizades, grandes amigos, grandes parceiros, nós construímos aí, são amizades verdadeiras, sólidas, independente da opção política. Não tem isso, a gente não pode misturar as coisas, né, gente? Trabalho é trabalho. Então, vamos lá? Como é que está Macajuba? Eu vou começar falando em relação às últimas chuvas que aconteceu aqui na nossa região. E Macajuba também teve essa proporção de chuva? Como é que aconteceu essa chuvarada por lá? Sim, Adailton, teve sim. Antes de adentrar esse assunto, que é um assunto muito importante a ser tratado, eu quero aproveitar para mandar aqui um abraço especial para o nosso amigo Danilo, do blog Macajuba 24 Horas, também para o nosso amigo Cristiano Silva, do DCM. Blogs esses que têm uma suma importância para o desenvolvimento e a sua contribuição para o nosso município. E voltando aqui, ao tema que você me perguntou sobre as chuvas, graças a Deus, existe um ditado que diz que quando Deus manda, manda para todos, sem escolher a quem. Assim como aqui em Rio Barbosa, região circunvizinha, Macajuba também foi contemplada, agraciada com a bênção divina, que é as chuvas, e deu sim uma amenizada, melhorou muito as pastagens, amenizou a situação de água e comida para os animais, para as criações, e diminuiu também a carga dos criadores, dos fazendeiros, proprietários de terras e também criadores de animais de corte e de engorda. Você tem informação assim, a proporção de que em milímetros, por exemplo, no acumulado lá na cidade? Ou na zona rural? Na região, principalmente. Então, Adailton, na região foi muito relativo, Locais que choveu 200 milímetros, outros locais 250 milímetros. Acredito que variou aí de 200 a 300 milímetros de acordo com a região. O importante é que choveu para todo mundo, E Deus, quando manda, manda para todos. A Ele toda a honra e toda a glória, porque só Ele tem o poder de ajudar a todos sem distinção. Muito bem. Hoje, dia 8 de fevereiro, como todas as câmaras de vereadores estão em recesso, Quando é que retornam os trabalhos legislativos? E o ano também de 2023, como é que você avalia o ano de 2023 do legislativo lá da cidade de Macajuba? Falando do ano 2023 em relação ao legislativo, eu avalio como algo muito positivo, Hoje temos uma Câmara pacífica, uma Câmara onde os pares se respeitam, distorcem de opinião, melhor, não se entendem, divergem, melhor dizendo, a palavra é essa, divergem de opiniões, porque para isso existe a palavra chamada democracia, e a democracia é para que se respeite a opinião do outro. Mas independente de partidos, lá temos hoje 9 vereadores, onde os 9 estão sempre unidos, engajados na melhoria do município e principalmente focados em contribuir, cada um à sua maneira, à sua forma, com o desenvolvimento do município e também ajudando a cada um dos seus eleitores de forma direta ou indireta. E com relação aos trabalhos, como você mesmo sabe, é uma lei federal, não somos nós vereadores que aprovamos essa lei, que todo ano existe o recesso legislativo, assim como tem os recessos das câmaras dos deputados, tem também dos vereadores. E logo mais estaremos retornando, dia 15, de hoje a 8, os trabalhos retornam. E tenho até uma boa notícia já para trazer para a nossa população, em especial a classe dos professores, a qual almeja, de imediato receber aí o piso salarial com reajuste. Reajuste esse que, no entendimento do gestor,
necessita mandar um projeto de lei, projeto esse que já foi comunicado como líder da bancada, que será já colocado em pauta nas próximas sessões para que haja tempo hábil para ser pago. Quero aqui desde já confirmar ao povo de Macajuba, em especial a classe dos professores, que a bancada de oposição, sem sombra de dúvidas, não tem por que se opor a isso, ainda que os trâmites legais seriam no máximo 3 sessões, mas quando há concordância entre os pares, entre as bancadas, pode sim ser feito esse trâmite na segunda sessão, né, no máximo, uma vez que primeiro tem que ser apresentado e lido o projeto. Então o assessor da Câmara me ligou e, como líder da bancada, eu dei a ele o ok para que esse projeto tenha andamento de forma mais rápida possível, até porque os professores merecem, é um direito adquirido e legal, e se é legal, é devido. E se é devido, nós temos que fazer a nossa parte. Também sou professor, mas independente disso, se não fosse professor e vereador estivesse, também não teria problema algum em fazer com que esse projeto tivesse seus encaminhamentos agilizados. Muito bem, o senhor falou aqui em relação à volta dos trabalhos legislativos? Sim, a volta dos trabalhos está prevista agora para o dia 15, é uma sessão de abertura e, em acordo com o assessor, já conversei com a bancada de oposição, estamos todos de acordo que no dia 22 o projeto que foi citado aqui será lido, discutido e, sem sombra de dúvidas, aprovado. Muito bem. As sessões lá continuam ainda nas quintas-feiras? Sim, todas as quintas-feiras, a partir das 7 horas da noite, começamos a tratar dos assuntos de interesse do nosso município, da população e também cada um fazendo o seu papel, levando as críticas, as demandas da população, as insatisfações, alguns levando aí os feitos, né, da gestão, e assim a sociedade fica tomando ciência e conhecimento do que está bom, do que está ruim, do que está andando no caminho, do que está fora da linha, e cada um tendo o direito de conhecer, entender e julgar futuramente a administração municipal. Perfeitamente. Eu vou voltar aqui agora, vamos mudar de assunto. Ontem aqui nós recebemos um vídeo lá da cidade de Macajuba, onde a pessoa falava aqui sobre a questão do lixão, né? Esse assunto já foi resolvido lá, que não é a primeira vez que o pessoal vem, a gente acompanha bastante o dia a dia lá do município, e não é, e ao entorno ali, né, moram famílias, e alegava-se também outras oportunidades. Essas pessoas vinham pedindo lá, né, ao Poder Executivo, né, que resolvesse essa situação. Já foi resolvido a questão do lixão lá? Então, Dailton, graças a Deus, ontem, depois que um cidadão muito revoltado, indignado e muito corajoso, que eu quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar, é o senhor José de Luzia, que é proprietário de um terreno vizinho ao lixão. Ele teve a coragem, e essa coragem eu quero aqui estender para demais munícipes, dizer a você, cidadão macajubense, que o prefeito, ele está prefeito, ele não é dono da cidade, ele não é dono do patrimônio público, ele não é dono de nada que pertence ao recurso público, porque recurso público é de vocês. E o prefeito, ele é aprovado em urna para gerir os recursos públicos durante 4 anos. Então, independente de quem quer que seja o prefeito, da mesma maneira que ele merece respeito, ele também deve respeito. E ele deve muito mais ao povo do que o povo a ele. Porque quem o coloca lá é o povo, assim como o povo também me coloca lá na Câmara Legislativa. A questão é o seguinte, Adailton. Esse mesmo lixão, eu, vereador Alisson, já estive ano passado mostrando, junto com o colega, né, Adenor Brandão, e fizemos vídeos, levamos essa denúncia a público. Inclusive na época rolou até uma situação de que o lixo daqui estaria indo para lá também, em acordo aí com o gestor, que eu não tenho nada contra, adoro, é uma pessoa maravilhosa, mas isso aí foi acordo entre ambos. E indignada, a população tomou conhecimento, me deixou ciente, fui lá verificar, constatei a veracidade, levei isso a público, foi feita matéria pelos blogs da cidade e recuou-se a ideia do lixão de Rio Barbosa e Pará e Macajuba do lixo. Porém, nada foi feito além disso, né? O prefeito maquiou lá uma cerca viva para que essa cerca atrapalhasse um pouco a visão da realidade do lixão.
e o lixão continua abandonado. Quando foi agora, esse cidadão indignado, revoltado, sem paciência, foi para o lixão, filmou e tornou público. Só aí foi que a gestão, vendo que ficou feio, ridículo, constatando através de vídeo o abandono durante 3 anos, tomou uma postura de levar 2 máquinas para lá, inclusive uma máquina que é pertencente ao consórcio Chapada Forte, porque a outra máquina estava, ocupada em uma situação de invasão. E aí foi feito, está sendo feito lá agora um trabalho de terraplanagem e colocando material, revirando o lixo, para tentar amenizar a situação, que também é saúde pública, porque lixão é dever da gestão, do gestor, cuidar do lixão, cuidar do lixo, para que evite insetos, cobras, enfim, todo tipo de coisa que venha trazer prejuízo à saúde humana. Mas, infelizmente, esse cuidado com o nosso lixão, essa gestão, infelizmente, deixou a desejar até então. Espero que de agora em diante ele se atente para cuidar do lixão de mês em mês, de 2 em 2 meses, enfim, se programe, se organize para isso, porque quem não pode pagar o preço pela irresponsabilidade do cuidado com o lixão não é a população, porque o lixo é inevitável que seja produzido, Todos nós somos cidadãos e fazemos uso de coisas que é descartável. Então, alguém tem que ter conhecimento e ter responsabilidade de cuidar. E esse alguém é o gestor em exercício, no caso, o senhor prefeito. E a Câmara de... O que é que a Câmara de Vereadores... Você citou aí você e outro vereador lá do município, mas como um todo, os 9 vereadores, o que é que o Legislativo pode fazer, pode constituir leis, pode organizar, através do Legislativo, enviar até o Executivo para que seja feito. O que é que os vereadores, de uma forma geral, podem fazer também para tentar mudar esse cenário lá em Macajúba? Na verdade, já existe, Adailton, uma lei federal onde trata desse assunto. Porém, há muitos anos atrás, eu me recordo que um dos gestores, o qual construiu Macajúba, saudoso Fernando, ele teve essa grande preocupação, até porque foi notificado na época, para que ele também fizesse o aterro da forma como tem que ser feito. Porém, isso depende de recurso. E, infelizmente, os recursos não chegam. Enquanto os recursos não chegam para que seja feito da forma como diz o Ministério da Saúde, é preciso que os gestores que estão em exercício cuidem, pelo menos para amenizar a situação. A Câmara, no entanto, até onde eu sei, nós vereadores de oposição, o que podemos fazer é levar a público ao conhecimento de quem tem a responsabilidade de amenizar esse problema. E quanto a recurso, eu acho que está mais na esfera do gestor buscar isso perante aos governos, no caso federal, aos deputados federais ligados ao grupo, enfim. Mas se depender de algum projeto que seja na competência da Câmara, sem sombra de dúvidas, estaremos lá para estar dando todo o apoio merecido e devido a esse problema do lixão. Mas enquanto recursos não chegam, o mínimo que pode ser feito são aterros, é uma limpeza, para que se diminua aquele volume excessivo de lixo e com isso aconteça o que aconteceu agora, de um cidadão ter que ir lá clamar, porque até uma senhora, no relato do mesmo cidadão, perdeu peso por conta de não ter como ela se alimentar em sua residência, por conta das moscas e de insetos e do mau cheiro, e com isso essa senhora idosa acabou tendo que ir para a sede se alimentar todos os dias, de tanto ela não conseguir fazer suas próprias refeições dentro da sua própria residência, por falta de cuidado da gestão com o lixão. É uma questão de saúde pública, não só, saúde pública. Não só lá do Macajúba, mas em todos, no âmbito aí de todos os municípios, tem que ter um cuidado especial em relação ao depósito de lixo, Tem que ser feito um tratamento todos os dias, porque o município, o lixão, recebe lá toneladas, toneladas de lixo todo santo dia, Tem que ter um cuidado especial, um olhar especial para essa questão. Eu vou chamar a atenção, vou procurar também aqui agora ao vereador de uma outra situação que até hoje ainda eu acho que não sei se já resolveu, que aconteceu semana passada lá no município de Macajúba, envolvendo a gestão atual e o ex-prefeito.
supostamente a informação que nós lemos aqui, que nós recebemos áudios, recebemos vídeos, e a gente gostaria de tocar também nesse assunto, que seria uma invasão, né, entre aspas, ou não, que nós não temos essa informação, essa documentação, mas o que foi divulgado pela imprensa é que a prefeitura tentou ou invadiu um terreno, e esse terreno seria um terreno privado que pertenceria à família, né, do ex-gestor lá da cidade de Macajuba. Isso procede? Eu gostaria que o vereador explicasse essa situação e como está esse referido problema lá atualmente. Isso aconteceu, foi a quinta-feira, né, da semana passada, ou seja, temos 8 dias aí desse acontecido. Já resolveu essa situação, vereador? Então, Adailton, essa sua pergunta e esse assunto a ser tratado aqui, ele é de suma importância que nós dois aqui aproveitemos o espaço para esclarecer da melhor maneira possível para a nossa população e, ao mesmo tempo, para a população de Rio Barbosa e para todos que nos ouvem. Por quê? Decreto de lei número 3.365, ele foi feito em 21 de junho de 1941. Esse decreto dispõe sobre a desapropriação de utilidade pública. O que é isso? O decreto de lei é um documento, é um processo, eu diria assim, que qualquer gestor tem o poder, quando ele está em exercício, é claro, de desapropriar um terreno, uma casa, um imóvel, enfim, desde quando ele tenha projeto para aquela área que o município deseja desapropriar. Quero aqui aproveitar o momento também para deixar claro para a população de Macajuba que quem está falando aqui é o vereador Alisson e não o amigo de Murilo e de Meire. Aqui quem está falando é o vereador Alisson, e o meu propósito aqui é esclarecer a verdade, independente da minha opinião política, independente da minha posição política. O meu dever aqui é levar para você, cidadão macajubense, a verdade. E dentro desse parâmetro, Adailton, eu quero aqui esclarecer para a população a seguinte questão: quem fez esse decreto não é o vereador, quem fez essa lei não foi o vereador ou os vereadores, não o prefeito, e sim a Constituição. Esse decreto, esta lei está na Constituição Federal. E por isso que os prefeitos, né, nas suas cidades, às vezes, quando necessitam, entendem que às vezes é necessário fazer esse processo de desapropriação de certa área. O que está em questão lá em Macajuba não se discute, não é nem o valor, até porque valor não foi discutido. O que se discute lá é o embate entre o ato tirano de invasão da gestão para com um terreno alheio. E aí quero ler para você aqui, David, para a população que nos ouve, para todos os ouvintes, um texto do que diz sobre desapropriação, que acho que é muito importante a gente esclarecer, que está na lei de desapropriação, que é uma lei da federal. A ocupação de áreas de terceiros pelo município, proprietários ou não, sempre em função do interesse público, torna-se imprescindível promover a regularização fundiária das áreas que serão impactadas pelos futuros empreendimentos. Esse processo se divide em 2 macro-etapas. A primeira é uma fase declaratória, a segunda é uma fase executória. Na fase declaratória, ocorre a indicação da necessidade pública, utilidade pública ou interesse social do bem. No caso do município, essa etapa se concretiza por meio de publicação do decreto executivo no Diário Oficial. Isso não aconteceu. A fase executória tem no início com o acordo administrativo ou o ajuizamento de ação judicial de desapropriação, expressamente proibido ingressar na área de terceiros sem realizar essa fase executória. Qualquer tentativa de fazê-lo constitui um crime contra a propriedade, denominando esbulho possessório no direito. Esse termo jurídico descreve a ação de tomar posse de um bem de forma ilegal, ou seja, sem o devido direito ou autorização. Mais uma vez eu quero dizer ao povo que nos ouve que esse texto está na Lei 3.365 de 1941. Mas voltando aqui para o contexto da obra, o que aconteceu foi o seguinte, Adailton, só a título de esclarecimento. A gestão atual, sabe Deus por quê, apesar de que pessoalmente eu sei o motivo, mas não quero aqui expor, porque eles não vão dizer que sim, então vamos tratar do que está
ao olho, na mente de cada um que chega, as informações que chegam de forma distorcida. Dia 2 da semana passada, dia 5, melhor dizendo, não, quinta-feira passada, isso, mandou 2 máquinas derrubarem a cerca, onde esta área é cercada e cancela trancada. E começou a fazer a invasão. O proprietário, o senhor Murilo, que é filho da senhora Meire, ex-prefeito, tomou conhecimento de mais uma vez esse ato e se deslocou até o local. Chegando lá, tomou conhecimento, viu, chamou os funcionários e comunicou que aquela área era privada e que até então ele não tinha conhecimento de nenhum decreto, de nenhuma ordem judicial para que aquela invasão estivesse acontecendo. De pronto, parou-se, os operadores parou as máquinas e começou o tumulto. O que mais me causa estranheza é que o gestor, no primeiro dia de jornada pedagógica, ele não estava presente na cidade, mas autorizou essa invasão e sumiu para Salvador. E não chegou no local em momento algum, para tentar discutir o propósito daquela situação. Claro, é evidente que quem é dono toma partido pelo que é seu, porque se a lei está dizendo e eu tenho um documento que comprove, eu não tenho por que me recuar, mas pelo contrário, eu tenho que lutar. E foi isso que o gestor fez, apresentou o documento ao tenente que estava lá, acompanhando a situação, apresentou o mesmo documento ao advogado, aos 2 advogados que estavam lá representando o Poder Executivo. Esses documentos foram lidos, foram verificados, cada um com seus entendimentos, com suas conveniências, e isso não se chegou num denominador comum e se criou toda essa problemática. Mas só a título de esclarecimento, ainda nesse contexto, Adailton, eu quero dizer ao povo de Macajuba que o prefeito, só dia 6, depois da invasão, depois de 4 dias, no final de semana, mais 2 dias da semana seguinte, que é aqui estamos, foi que ele publicou de forma agora correta, no Diário Oficial, o decreto de desapropriação. Quer dizer, o que era para ele ter feito antes, ele veio fazer depois, alegando ele que, por ofício, não conseguiu contato, enfim. Eu quero dizer o seguinte, nada justifica você invadir uma propriedade alheia sem uma ordem judicial ou sem os trâmites legais. E eu, enquanto vereador estiver, eu tratarei da verdade. Adailton, primeira coisa que um gestor tem que fazer para desapropriar é baixar o decreto. E olha que ele já foi vereador 2 mandatos, o prefeito atual já foi vereador 2 anos. Ele sabe como procede, 2 mandatos. E ele está prefeito. Então, o procedimento legal é, baixa um decreto, dá ciência ao suposto dono do terreno, dado ciência, não havendo acordo, manda esse projeto de lei para a Câmara, não havendo acordo, aciona a Justiça. Quem vai decidir se é legal, é ilegal, se pode ou se não pode desapropriar o terreno, uma vez não havendo acordo entre as partes, poder público e proprietário particular, é a Justiça. Não é fazer o que foi feito lá. Uma vergonha para a gestão, que temos a cidade, uma região com as máquinas que estão lá paradas, estradas acabadas, retorno das aulas, nada foi feito para o retorno das aulas nas escolas, né? Reformas, os alunos estão tendo que voltar a estudar nas estradas destruídas por conta das últimas chuvas, e o prefeito preocupado em desapropriar, ou melhor, agora desapropriar, mas antes empenhado em invadir terreno alheio. Agora, 1h15. Eu gostaria de procurar aqui ao vereador se esse terreno, né, motivo todo desta confusão, fazia parte ou já fez parte da área do município, se foi desmembrado, se oficialmente, né, consta isso em documento, e o vereador falou aqui em documentos, né, que foi apresentado documentos. Que documentos são esses que foram apresentados? Esse terreno, hoje, ele legalmente está em nome de quem? Sua pergunta é muito oportuna, Adailton. Por quê? O documento que a ex-gestora tem, que está em nome dela, está no nome da senhora Meire. Esse documento foi feito em 2004, na compra de 3 tarefas de terra vizinhas com a área que é do município. Área essa que foi adquirida também pelo município
para a construção daquela barragem essa que é quem salva a nossa população, principalmente os criadores de animais, em épocas de seca, como salvou agora. E quem fez essa barragem? O senhor saudoso Fernão. O que aconteceu? Esta área de 3 tarefas, ela está cercada, delimitada por cerca, e ainda por questão burocrática, não foi desmembrada da fazenda. 3 tarefas faz parte. O que acontece? Por uma questão burocrática, Macajuba é uma cidade, acredito que o Barbosa também deve ter casos semelhantes. A minha casa também é um recibo de compra e venda. Assim como também o gestor atual fez uma aquisição de uma área de terra lá, no sentido Macajuba, Nova Cruz, que eu também acredito que por uma questão burocrática ele também só disponha de recibo de compra e venda. E o documento que foi apresentado é justamente esse, um recibo de compra e venda reconhecido em cartório e assinado pelo comprador e vendedor. Então, fica aí agora os aliados, né, da gestão, por interesses de suas conveniências, dando apoio ao gestor, porque o que eu acho engraçado, Adailton, é como as pessoas perdem os seus valores, perdem os valores de acordo com as suas conveniências. O que antigamente era errado para esses aliados, hoje é certo, é devido e é merecido. Pimenta no dos outros é refresco, tem um ditado popular que diz isso, né? Mas, enfim, eu não venho aqui tratar de tomar partido, nem para um, nem para outro. Eu venho aqui tratar da legalidade. Quero deixar claro para o povo de Macajuba que se o gestor tivesse feito da forma legal, como diz a lei federal, né, a Constituição, com certeza os trâmites já estariam seguindo e tudo já estaria sido resolvido. E não teria toda essa confusão, né? Não teria toda essa confusão. Está sendo tratado agora, esse assunto agora está com a justiça, né? Exatamente. O ex-gestor, senhor Murilo, né, pertencente juntamente com a sua mãe do terreno, com documentos que comprovem a legalidade, ele acionou, né, uma liminar e a juíza já marcou audiência para o dia 19 e dia 19 essa audiência acontecerá. Eu prefiro acreditar que a justiça seja feita. Claro, é evidente que sabemos que o município, baseado na lei, tem direito de desapropriar, mas da maneira correta. Da maneira como foi, é a invasão mesmo. E também, aproveitando o ensejo, uma vez que o gestor, depois de 4 dias, 5, 6 dias, ele baixa um decreto da forma legal, ele está assumindo publicamente de que ele fez uma besteira em mandar máquinas para um terreno alheio, invadir, derrubar cerca e começar a fazer a limpeza da área, sendo que ele não tinha decreto baixado e muito menos nada que lhe garantisse judicialmente o direito de adentrar no terreno alheio com as máquinas do município. Muito bem, é isso aí. Daqui a pouco vamos também falar aqui com o secretário aqui, Arthur, acho que ele também tem aqui uma participação no programa. E agora são 1h20. Eu já vou de antemão, se quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade, mas eu já vou agradecer a vinda aqui do vereador, nada mais exatamente para esclarecer, né? Porque o que é dito em redes sociais às vezes não fica muito claro, gente. E o nosso objetivo aqui, através do Jornal do Meio-Dia, é sempre trazer a verdade, esclarecer os fatos. O espaço, inclusive, eu abro espaço aqui também para o prefeito de Macajuba, Luciano. Se quiser vir aqui amanhã sexta-feira, é o último programa da semana, na segunda-feira, está aberto espaço aqui para a gente também ouvir a versão aqui do prefeito, né, da cidade de Macajuba, Luciano, né? Como a gente abre, é desta forma que a gente trata, né? A gente sempre trata desta forma aqui, quando um assunto é delicado, quando rende, né, muitos comentários, quando é polêmico, e a gente escuta as duas partes. Um assunto, inclusive, esse que já está sendo tratado aqui nas barras da justiça, né? A justiça que vai decidir aí o caminho correto, o que foi feito e destinar realmente a coisa certa, né? O que fazer, o direcionamento correto em relação a esse assunto que nós estamos tratando aqui agora. Muito obrigado, viu, vereador, por vir de forma coerente, correta, tratar aqui sobre esse assunto. Eu quero agradecer, Adailton, mais uma vez, aproveitar rapidinho, Adailton, só para salientar de que tive acesso a 2 vídeos, um do gestor atual e um do ex-gestor, onde 2 se
expressam com suas versões, e quero aqui deixar claro à população de Macajuba que o ex-gestor Murilo está de pleno acordo em sair, né, desde quando ele tem a livre-arbítrio de cercar o que é seu, sem que nenhum aliado, nenhum mandante, nenhuma pessoa que tem sua paixonite, eu diria assim, vá lá atrapalhar, porque o terreno é dele. Se é dele até então, enquanto a justiça não julgar, ele tem o poder de cercar e sair, e pedir ao gestor atual que pegue a máquina que está lá parada em posição de invasão e retire essa máquina e vá atender a população do homem do campo, vá atender a população rural e vá melhorar as estradas, porque 6 dias, 7 dias paradas lá é um prejuízo imenso. A máquina não sofre desgaste nenhum, mas a população sofre. As estradas estão sofrendo. Então, parabéns aí ao nosso amigo amigo ex-gestor Murilo, né, pela sua postura em se declarar disposto a acabar com isso e esperar a justiça resolver. Porque, mais uma vez, eu reforço, Adailton, não se busca valores, se busca respeito pelo que é seu. Se o terreno é seu, você tem que buscar seu direito. E a justiça que julgue lá o entendimento de quanto será pago pelo terreno, mas que o gestor pegue a máquina e vá fazer os serviços do município, que ele ganha muito mais do que está perseguindo as pessoas de bem. No mais, eu quero agradecer a todos, pedir a Deus proteção, dizer às pessoas que me mandam mensagem preocupadas porque que eu venho na rádio, que eu sou corajoso, Adailton. Tem pessoas que dizem assim, se você é muito corajoso, não sei o quê. Eu não tenho por que ter medo. Primeiro, tem um Deus. Segundo, eu não venho para cá mentir, muito menos agravar ninguém. Não venho para cá com xingamentos, muito menos com mentira. Venho com a verdade e com coerência, como você mesmo falou. Então, se eu venho com a verdade, com coerência e tenho Deus ao meu lado, por que eu vou ter medo? Temer de quê? Obrigado a todos, Deus abençoe e que esse ano seja um ano produtivo para todos nós. Olha, muito obrigado, vereador. Um recado, vai aqui agora, o meu recado pessoal para você de Macajuba, para você macajubense, para os lados envolvidos aí nesta celeuma, que tudo se resolva de forma pacífica. Coincidentemente, vereador, Macajuba, né, já passou por essa situação no passado, envolvendo um pequeno pedaço de terra, onde o ex-prefeito lá acabou perdendo a vida, pagando com a própria vida. E novamente a história se repete, né? Uma coisa que pode ser resolvida, e a gente pede que seja resolvida com sabedoria de ambas as partes, com inteligência, já que a justiça interviu. Então vamos aguardar aqui o resultado judicial e que tudo acabe na paz. Esse aqui é o nosso desejo. Mais uma vez eu reitero, o espaço também aqui está aberto para o prefeito Luciano, quiser usar também da mesma proporção, da mesma forma, para colocar aqui também aqui a sua versão. O Jornal do Meio Dia também tem esse espaço aqui para o prefeito aí de Macajuba. Mas vamos lá, 1h25.